Olá, meus amigos, meus irmãos, um bom dia a todos, graça e paz, paz do Senhor, shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta manhã de quinta-feira. Hoje nós estamos aqui numa sequência sobre o Espírito Santo. Como você sabe, no primeiro dia, na terça-feira, falamos quem é o Espírito Santo. Na quarta-feira falamos qual a função do Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre o caráter do Espírito Santo, tá bom? Uma palavra maravilhosa e você pode acompanhar. Pastor, eu não peguei os outros dias, vai no Instagram, Café com Fé, Pastor João Pinheiro, YouTube, Café com Fé com Pastor João Pinheiro e no Facebook também, Café com Fé com Pastor João Pinheiro. Você acompanha todos os as nossas séries, todas as mensagens da série, tá bom? O tema de hoje é o caráter do Espírito Santo, Gálatas 5:22. Aproveita e peço para você compartilhar, para você nos seguir no Instagram, Café com Fé, no YouTube também, tá bom? Gálatas 5:22 nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, alegria, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. O nosso caráter, ele se expressa através dos nossos atos e dos nossos gestos, né? Nós observamos aqui que todos esses dons aqui, esses frutos, na verdade, eles são coisas internas, né? O amor é um sentimento total e absoluto de entrega de um ser para outro. É quando nós nos entregamos por amor de outro. Quando nós amamos, nós temos alegria. O segundo é gozo. O terceiro é paz. Quando nós temos o fruto do Espírito Santo. Esses são os frutos do caráter do Espírito Santo, que Jesus Cristo ele quer implantar em nós. Essa foi a intenção de Jesus ao enviar. Ele disse: o Espírito da verdade estará convosco e ele vos ensinará, ele vos guiará, ele vos preencherá com esses dons, e esses frutos serão parte do seu caráter, né? Se você tem o caráter de Jesus, o caráter do Espírito Santo, você é uma pessoa que tem amor no coração pelo seu próximo. Você é uma pessoa que tem alegria, não é aquela pessoa carrancuda, não é aquela pessoa que vive maldando, que vive espraguejando, que vive lançando palavra de maldição sobre a vida dos outros. O caráter do Espírito implantado em nós, ele nos traz paz. O que é paz? É um sentimento de relaxamento e de descanso, de confiança naquele que nos chamou e que nos enviou. Longanimidade é uma pessoa que é longânima, né? É uma pessoa que tem paciência, é uma pessoa que tem calma para resolver as coisas. Esse caráter do Espírito Santo em nós, ele é muito importante, porque no nosso dia a dia, a tendência nossa é explodir com as coisas, no trânsito, no trabalho, em casa, com a família, muitas vezes no trabalho principalmente, né? A pressão do chefe, a pressão de sua liderança, a tendência é explodir. Mas quando o caráter do Espírito Santo está em nós, nós somos longânimos. Nós somos pacientes, nós sabemos esperar as coisas acontecerem. Nós sabemos esperar o momento exato. É aquela pessoa que você diz assim: a casa está pegando fogo e ela está ali tranquila, ela está ali aguardando. Por quê? Porque a longanimidade também tem a ver com confiança, né? Que também é um fruto do Espírito Santo de Deus. Benignidade é uma pessoa benigna, uma pessoa boa, uma pessoa aprazível, uma pessoa que todo mundo gosta de estar perto,
Não sei se você conhece alguém, mas eu conheço alguém, uma pessoa, que as pessoas não querem estar perto dela. Porque é uma pessoa ranzinza, é uma pessoa que vive chateada, que vive emburrada, que vive chamando palavrão, que não tem paciência com nada, esculhamba com todo mundo, expulsa todo mundo. Então, a pessoa que é benigna, flui bondade dela, flui benignidade dela, flui o amor de Deus através do Espírito Santo na sua vida. Então, meus irmãos, esse fruto aqui ele é muito importante na nossa vida para nós demonstrarmos o amor de Deus, para nós demonstrarmos o amor que há em Deus através do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós somos longânimos, as pessoas percebem e dizem, olha, esse aí é um crente, ele é longânimo, ele é bom, ele sabe fazer o bem para as pessoas e não vive amaldiçoando ninguém. Bondade também faz parte aqui da longanimidade, uma pessoa que é boa, uma pessoa que sabe dividir, uma pessoa que sabe cuidar. Jesus nos dá uma missão que é um pouco difícil, é um pouco dura, de ser boa com os nossos inimigos, de ser boa com aquele que nos perseguem. Mas a bondade é um dos frutos do Espírito Santo. Se você é uma pessoa boa, você com certeza tem os frutos do Espírito Santo na sua vida. É bom com o marido, é bom com a esposa, é bom com os filhos, é bom com o pastor, é bom com seus irmãos da igreja, da sua comunidade, no seu trabalho. Fé é um dos frutos do Espírito Santo também. Quando você tem fé, você demonstra que você tem os frutos do Espírito Santo na sua vida, Os frutos que o Espírito Santo tem no seu caráter, faz parte do caráter do Espírito Santo, e se faz parte do caráter do Espírito Santo, também faz parte do meu caráter. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo habita em mim, aleluia, porque o Espírito Santo está na minha vida, e se ele está na minha vida, meus irmãos, eu tenho que ter fé. O que é fé? Fé é confiança naquilo que você não vê, É o firme fundamento das coisas que se esperam e a confiança e a certeza daquilo que não se vê. E isso também é um fruto do Espírito Santo. Quando você vê uma pessoa que diz, eu não acredito que pode acontecer, a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. A pessoa não tem o caráter do Espírito, porque quem tem o caráter do Espírito tem fé e acredita na promessa de Deus. Mansidão, como é que se demonstra a mansidão? A mansidão se demonstra nos momentos difíceis. A mansidão se demonstra nos momentos em que nós estamos em tribulação, com a família, com os filhos, no trabalho, na igreja, A gente tem que ser uma pessoa mansa para poder resolver as coisas, Eu tive um professor de relações humanas, de psicologia, que ele dizia assim, que nós temos que aprender a contar até 10 para tomarmos uma decisão, para falarmos alguma coisa ou para termos alguma ação. Nós temos, ele dizia assim, conte até 10 para que você possa controlar o seu ímpeto e você possa demonstrar mansidão. A mansidão não é a falta, não é a ausência de ira. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, quer dizer, controle a ira com a sua mansidão. A ira vem e você consegue segurar, você respira fundo e você coloca em prática. Tem temperança. O que é temperança? É uma pessoa que é balanceada, flexível, é temperante, sabe dosar as coisas no momento certo. A temperança é quando você aprende a dosar seus sentimentos, suas falas, principalmente o sentimento, porque todos esses dons aqui eles são internos. Ninguém vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer que você tem esses dons enquanto eles não se manifestarem através dos teus gestos, dos teus atos e da tua vivência com as pessoas. Não tem escrito na testa uma placa dizendo eu sou manso, eu sou bondoso, eu sou benigno, eu tenho fé. Não tem uma placa para que as pessoas possam ver o caráter do Espírito Santo nas nossas vidas. É preciso que nós venhamos manifestar, que seja manifesto através das nossas vidas o caráter do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas.
E já caminhando para o final aqui, ele diz: contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há condenação. Por quê? Porque se eu tenho o caráter do Espírito Santo na minha vida, se o Espírito Santo habita na minha vida, eu não vou ser condenado pela lei, porque eu estou colocando em prática o amor de Deus. Ele diz: os que estão em Cristo crucificam a carne. Você vai ver aí as obras da carne totalmente ao contrário dos frutos do Espírito. É ira, peleja, contenda, traição, falatório, fofoca, tudo que não presta é da carne. Isso está dentro de nós. E como é que nós fazemos, pastor, para matar essa carne, para que o Espírito Santo venha implantar em nós o caráter dele? Nós temos que matar, crucificar. Como é que eu crucifico? Quando eu nego. Quando é que eu crucifico? Quando eu deixo de fazer, quando eu digo não para aquela situação, quando eu digo não para o pecado, eu estou crucificando o pecado, e as suas concupiscências. Olha, se viveis no Espírito, andamos também em Espírito. Não adianta eu dizer que eu sou um crente, que eu vivo no Espírito. Não adianta eu dizer que eu sou um crente, que eu sou cheio do Espírito Santo, mas o segundo texto diz: se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Como é que eu posso andar no Espírito e não viver? Como é que eu posso dizer que tenho Espírito, Se eu digo que tenho Espírito, eu tenho que andar em Espírito. E se eu ando em Espírito, eu tenho o caráter do Espírito Santo na minha vida. Para encerrarmos: não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando-vos uns aos outros, invejando os outros. Tudo isso é obra da carne. Para que o caráter do Espírito Santo venha se manifestar através das nossas vidas, que as pessoas vejam em nós o caráter de Cristo, é preciso que ele se manifeste. É preciso que você coloque em prática no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, na sua convivência em comunidade, na sua convivência com as pessoas. As pessoas vão observar. Eu tenho uma lembrança aqui rapidamente antes de encerrar sobre Eliseu. A Bíblia diz que aquela mulher olhou e disse: esse é um verdadeiro homem de Deus, porque ela o observava, e eu tenho certeza que não era por causa da roupa, era por causa dos seus atos, das suas falas, dos seus gestos, das suas decisões, por causa do Espírito de Deus que habitava na vida daquele homem. Então, meus irmãos, a palavra de hoje é essa. O caráter do Espírito Santo tem que ser implantado em nós, para que nós venhamos viver em Cristo e viver com o Espírito Santo na nossa vida, tá bom? Sem Ele, nós não somos nada. Ele é a nossa bússola, Ele que nos guia, é Ele que nos conduz e nos mostra aonde nós devemos ir e aonde nós devemos parar, em nome de Jesus. Eu estou maravilhado com essa palavra aqui. Para você ver, eu estou falando sobre ela e o Espírito de Deus está me edificando aqui, tá bom? Se você gostou dessa palavra, vá lá no nosso Instagram, entre aí no Instagram, se inscreva no nosso canal. Todas as vezes que nós fizermos um vídeo aqui, você vai ser contactado, alguém vai te avisar: olha, começou o vídeo do Pastor João, vai lá assistir, vai lá participar, tá bom? YouTube também Café com Fé e Facebook também Café com Fé. Amanhã eu estarei falando, é o quarto dia, estarei falando sobre o poder do Espírito Santo em nós. O poder do Espírito Santo em nós. Para que serve, qual o objetivo, qual é o ideal do Espírito Santo na nossa vida. Fiquem todos na paz, Deus abençoe.